A paz do Senhor para todos e uma boa noite para quem está ouvindo. O tema abordado fala sobre a adversidade. A adversidade para alguns pode ser má sorte, para outros desfavorecimento, para outros um momento difícil na vida. Para embasarmos a nossa palavra nessa noite, eu peguei aqui um versículo lá em Eclesiastes 7,14, na Bíblia israelita, que diz assim: no dia da prosperidade, contenta-te, mas no dia da adversidade, considera, porque Elohim fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Interessante analisarmos que hoje, na sociedade moderna, todos nós temos um momento difícil na vida. Interessante que hoje nós vivemos na época de sonhos e realizações. E quando não acontece o sonho ou a realização, vem a frustração. E aí vem a questão da adversidade. O momento não está sendo bom, ou o momento não é oportuno, temos que pensar para reformularmos o que vamos fazer. Mas quando vemos o texto sagrado falando sobre a adversidade, geralmente a pessoa pensa que prosperidade é quando tudo vai bem em questão financeiramente. Mas prosperidade é aquilo que você planeja, aquilo que você almeja, é aquilo que vem no coração de Deus para o seu coração, e aí você tenta realizar. Aí quando você consegue realizar, você vê que você está sendo próspero. Para muitos, prosperidade é a questão de semeadura em questão financeira. Mas prosperidade é quando você realiza aquilo que está em seu coração e você vê que está gerando fruto. E aí a pessoa, quando ela tem algo que ela quer realizar e não é próspero, vem a questão da adversidade, o dia mau, porque a Bíblia fala que nós devemos estar preparados para o dia mau. Jesus fala que os dias são maus e nem todo ser humano está preparado para viver dias maus. Observamos que hoje nós vivemos na época de uma geração consumista, uma geração que quer tudo para o agora, quer tudo para o instante. Ela não quer mais refletir, ela não quer mais pensar. Nós observamos que hoje é fácil uma pessoa parar diante do seu celular, perder 2, 3 horas para mexer no aplicativo, ou para mexer algo que é da sua importância, mas quando é para ler algum livro, ou ler a escritura, ou para conversar com alguém, para pegar uma certa experiência, ela não tem tanta paciência, porque ela acredita que a coisa deve ser imediata. E quando ela não consegue realizar aquilo que está em seu coração, vem a questão da adversidade, ela começa a passar momentos de dificuldade, seja dificuldade em conversa, aí vem a questão do isolamento, o qual vemos hoje uma sociedade que está vivendo grandes impactos de depressão. Tem pessoas que têm tudo, tem dinheiro, tem casa, tem sucesso, tem fama, tem amigos, mas está vivendo uma vida de depressão. Aí vem o isolamento, porque ela não está preparada para a adversidade. É por isso que eu recomendo a quem tem filho, a quem tem irmão, sempre aconselhar as pessoas a crer que nem tudo virá com alta facilidade. Nem tudo nós poderemos ter, nem tudo nós teremos capacidade de ter. Observe só, tem pessoas que querem algo em sua vida, mas o chamado de Deus não é para aquilo. Existem pessoas que Deus chama, o impulsiona para louvar, mas ela quer ir para outra área, ela quer ser um pregador. Tem pessoas que Deus chama para pregar, para ministrar, mas ela quer ser um cantor. Tem pessoas que Deus chama para a palavra, mas ele quer ser músico. E aí vem a questão, ela não vai ter sucesso, por quê? Porque ela não está fazendo aquilo que ela foi chamada. Observe só, a adversidade ela envolve também algumas questões na questão do ser pessoa, porque hoje nós não queremos reconhecer a ideia de ninguém. Observe só, tem pessoas que quando ela vai dar a sua opinião, a outra pessoa hoje, interessante, tem pessoas que estudam 30, 40 anos sobre o assunto, vamos falar sobre religião. Existem pessoas que estudam a religião, e aí ela vai falar sobre religião para uma pessoa que é leiga, que não entende nada. Aquela pessoa vai querer debater com uma pessoa que tem 30 anos de experiência. E ela não vai conseguir colocar a sua ideia na ideia de uma pessoa que já tem tempos de estudo. E aí ela vai ficar frustrada porque a sua ideia não foi aceita. Tem pessoas hoje que querem falar sobre vários assuntos, mas ela não tem costume. Tem pessoas que ela não consegue dialogar com diversas pessoas porque ela quer falar sobre todos os assuntos, sendo que ela não tem raiz para falar sobre o assunto. E aí vem a questão, ela vive um momento de desfavorecimento, ela não foi favorecida. Outras questões é pessoas que querem conseguir as coisas por mérito. Outras querem conseguir somente por média, é o famoso hoje, média. Elas querem conseguir por bajulação e elas não conseguem porque elas têm fruto. E aí vem a questão, por elas conseguirem algo, por não ter fruto, futuramente elas não vão ter experiência para passar um momento difícil.
Observe só, uma pessoa que está na igreja, que ela busca uma posição ministerial, que ela não tem estrutura, como ela vai conseguir estruturar pessoas que estão passando por adversidade? Como é que ela vai dar um conselho para uma pessoa que está passando um momento difícil se ela não foi preparada para aquele momento? E aí vem a questão, por isso que muitos líderes hoje estão passando problemas psicológicos porque não estavam preparados para a adversidade. Observe só, quando a Bíblia fala que os dias são maus, ela está falando que durante o dia que nós vamos passar, nós vamos encontrar pessoas que estão passando momentos difíceis. E por estar passando um momento difícil e por opressão maligna, elas vão também ter momentos ruins e perseguir qualquer pessoa. Porque hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas não são amigas. Há algumas pessoas que dizem que tem 4.000, 5.000 amigos no Facebook. Mas será que no momento que ela estiver passando uma adversidade, ela vai ter 4.000 amigos em sua casa? Será que no momento em que ela passar uma necessidade financeira, ela vai ter 4.000 amigos para lhe ajudar, pelo menos com cada um lhe dando R$1? É complicado porque nós hoje vivemos uma época em que dizemos que somos amigos, mas não estamos sendo amigos para a adversidade. Quando você e eu colocamos o nosso pensamento, será que eu estou seguindo a Deus segundo o momento aquilo que Ele está me proporcionando, ou estou passando essa adversidade porque é um momento em que eu devo passar para ter um melhoramento em minha vida financeira, em minha vida sentimental, em minha vida como cristão? Observe só, hoje nós vivemos uma época em que as pessoas não querem mais viver segundo conselhos. Já observou que existia um ditado antigo que fala: se conselho fosse bom, ele era vendido, ele não era dado. Mas as pessoas hoje elas não querem mais ouvir conselhos, porque elas entendem que a pessoa está querendo ofuscar o seu brilho. Quando o seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, algum parente lhe deu um conselho, naquele momento parece que é complicado, a gente não quer aceitar. Quando nós estamos passando principalmente um momento de adversidade, existem certas palavras que não queremos ouvir. Tem certas pessoas que nós queremos evitá-las. Por quê? Nós sabemos que ela vai confrontar e colocar a realidade na nossa frente. Porque em algumas circunstâncias, observe, tem gente que quer crescer na igreja. Fato, nós estamos falando aqui sobre religião. Tem gente que quer crescer na igreja, mas ela não se preparou para ter um crescimento na igreja. Por quê? O primeiro crescimento é o crescimento em Deus e com Deus. Esse crescimento ele envolve a vivência, a permanência. Existem pessoas que às vezes na igreja você vê lá brilhar, lindo, mas quando ela vem a adversidade, ela desvia do seu caminho. Por quê? Porque ela não estava preparada para aquele momento difícil. A adversidade, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Porque quando você passa pela adversidade, você fica muito triste, abatido, frustrado. Mas a adversidade, ela vem colocar em nossa frente o nosso verdadeiro caráter, o nosso verdadeiro eu. Porque na adversidade é que nós reconhecemos quem somos. Já observou que quando você está passando um momento difícil, é quando você começa a refletir, é quando você começa a pensar, é quando você começa a analisar aonde está a sua prioridade. Você foi chamado para aquilo, por que está acontecendo aquilo com você? Será que você tem amigos? Qual é o seu papel na obra? Qual é o seu papel no reino? Aí você começa a refletir, nós começamos a pensar e começamos a descobrir que não é da forma que era para ser feito, não era daquela forma que era para ser vivido. E a gente começa a ver que tudo que estávamos fazendo está no caminho errado. Aí a adversidade, ela coloca a gente na questão da realidade. Porque tem muitas pessoas hoje que querem fugir da realidade, não querem encarar os seus problemas de frente. Nós vivemos na época da lei da semeadura, aquilo que foi plantado vai ser colhido. Então, se você não quer passar por momentos de frequência em adversidade, comece agora a viver a sua realidade na sinceridade, para ver se você está plantando sementes boas. A Bíblia fala sobre pessoas que passaram momentos de adversidade. A gente sempre cita Jó como um homem que viveu uma grande adversidade. Só que a gente não coloca o apóstolo Paulo como um homem que viveu frequentes adversidades. Porque Jó a gente leva pela questão da prosperidade. Jó foi um homem que viveu uma adversidade, mas venceu, transpôs a adversidade e ele conseguiu ter uma prosperidade maior do que ele teve. Mas quando a gente começa a comparar a adversidade que o apóstolo teve, aonde ele ia, aonde ele pisava a planta dos seus pés, eram frequentemente diárias adversidades. Mas Paulo ele conseguiu sobressair aos demais pessoas que já vieram, antecederam a ele. Paulo ele começa a viver cada dia mais para Cristo. Paulo fala que para mim no viver é ganho, morrer é Cristo. A questão é, a nossa adversidade, ela vai ser para desistência, para baixar a cabeça ou para seguir em frente? A nossa adversidade, ela vai ser para a gente
se preparar, se proteger ou somente se resguardar e falar: não, eu vou esperar esse momento passar, esse momento é passageiro e eu vou voltar novamente. Não, irmãos, a Bíblia quer que você e eu vivamos a palavra como ela é. A Bíblia mostra que nós devemos seguir a Cristo como Ele quer que sigamos. Observe só, quando Cristo estava ali naquele mundo, Ele passou por adversidades. Ele não pensou em retroceder porque um fariseu condenava ele, porque um publicano vinha ao seu encontro e questionava porque ele estava em meio de pessoas diferentes, ou porque as pessoas que se achavam santas excluíam Jesus porque andavam com pecadores. A adversidade é uma questão de desfavorecimento, não é somente a questão de passar um momento de tristeza. Em muitas circunstâncias Cristo não foi favorecido, mas Ele não observou a questão humana, Ele veio cumprir a missão de Cristo. Entende? Entendemos, irmãos, o seguinte: quando você passar por adversidade, comece a refletir o que você está fazendo, o que chegou a acontecer que levou você a uma adversidade. É uma experiência com Deus? Aí agora a questão é bem maior, porque quando é uma experiência com Deus, só existe um lugar, irmãos: é conversar com Deus. Se aquela adversidade é causada por algo que você falou, por algo que você não conseguiu controlar a sua língua, então comece agora a observar e tente mudar o seu interior. Se a adversidade é porque você pensou algo que não era da sua vontade ou da vontade de Deus, porque você viu alguém fazendo e quer seguir também. Um exemplo, tem pessoas que querem cantar no grupo de louvor porque vê pessoas cantando no grupo de louvor. Aí ela acha que é uma coisa linda cantar no grupo de louvor. Tem gente que vai pro YouTube, vê no YouTube pessoas colocando lá, pregando, dando testemunho. Ela quer também criar uma página no YouTube, no Facebook, não importa a rede social. Ela quer fazer algo de destaque. E aí ela não consegue alcançar aquilo que ela almejava e ela começa a viver uma adversidade, porque ela planta dentro de si a semente da amargura. Então observamos que hoje existem pessoas que passam por adversidade porque ela mesma se coloca em adversidade. Existem pessoas que passam por adversidade porque estão vivendo o propósito de Deus. Então a pessoa que vive a adversidade porque ela mesma está querendo, está plantando a sua própria adversidade, se ela não pensar e retroceder e reconhecer que ela está indo para um caminho errado, ela não vai sair daquele momento tão fácil. Mas se a pessoa que está em Deus está vivendo a adversidade porque ela confia em Deus e porque Deus está resguardando, certamente ela vai conseguir passar pela adversidade e ter várias experiências para poder contar para pessoas que vivem em adversidade. Observe só, porque muitos pastores dão conselhos, porque eles já foram homens que foram aconselhados. Porque não é fácil você aconselhar se você não tem experiência nenhuma. Então quando você tem a experiência, é quando você passa a experiência. Pais, sempre quando o pai fala para o filho: você não pode, você não deve, eu não quero que você vá, é porque eles já passaram por momentos iguais àquele. E aí a gente começa a falar assim: não, meu pai é careta, meu pai é chato, ele acha que eu vou me perder. Não, irmão, porque aquele pecado que tinha 100 anos atrás é o mesmo pecado que existe hoje. Aquele homem mau, aquele pensamento de homem mau de matar, roubar e destruir é o mesmo pensamento que hoje. Quando você vai para a história da humanidade, você vê que sempre o homem, ele matava as pessoas por prazer, eles sempre roubavam, sempre deturpavam. Por quê? Está na carne do homem. Então começa a observar se a sua adversidade, ela está sendo adversidade porque você está vivendo um momento com Deus, ou é adversidade porque você não conseguiu realizar o seu sonho humano. Observe só para me encerrar. Meu tempo já está, né? Observe só para você. Quando uma adversidade vier, entenda só. Existem pessoas hoje na igreja, vou colocar uma área aqui, que elas vão estudar teologia. Teologia é bom? Ótimo. Depende daquilo para que você vai usar e por que você quer estudar. Existe hoje a questão da adversidade da pessoa que estuda demais e ela começa a sobressair e ela começa a humilhar as pessoas que estão embaixo. Porque ela acha que ela adquiriu um grau de conhecimento elevado e aquelas pessoas não vão acompanhar o seu raciocínio. Então ela começa a propagar e falar, e aí acaba o que? Ela se torna uma pessoa antipática, ela se torna uma pessoa excluída, porque ninguém quer estar perto de uma pessoa o qual ela não traz alegria, não traz prazer. Você, quando tem um amigo, você quer estar perto dele porque aquele amigo te traz prazer. Aquela amizade, ela lhe traz algo agradável, você começa a rir, começa a sentir momentos alegres. Existem outras pessoas na igreja que elas não estudam e perseguem aqueles que estudam. Vamos você ver.
Então ela começa, aí porque ela começa a condenar, ou começa... Observe só, tem pessoas hoje que ela vai para a rede social, tudo ela quer comentar. A alta do dólar, ela não entende nada sobre finanças, mas ela quer comentar sobre finanças. Aí coloca um comentário. Aí vem uma pessoa e comenta aquele comentário, faz um contra-comentário, ela começa já a ficar chateada. Outra pessoa vai falar sobre política, ela fala sobre um político, outra pessoa vai comentar algo errado ali, que ela não concorda, ela já vai criticar aquela pessoa. Na igreja, se você colocar um versículo ali numa rede social, uma pessoa não vai concordar e falar assim, não, esse versículo não era para ser usado dessa forma, não é o momento. Se você vai no culto, escuta uma pessoa pregar, ela fala um assunto, vamos supor, ela fala que Jesus trouxe o pão, aí a pessoa fala, não, a palavra certa não era pão, era alimento, ela já começa a questionar. Então, devido à circunstância que você fala, você acaba entrando numa adversidade. Você acaba entrando numa situação que não é favorável. Porque para o mundo, às vezes, a adversidade é má sorte. Só que a Bíblia fala em Salmos que Deus é a nossa sorte. É Ele que produz em nós a sorte, a esperança. Observe só, tem pessoas que olham para a adversidade e elas entendem que a adversidade é só para aquele que está em pecado. Não, irmãos. Por vivemos nesse mundo, nós vamos passar momentos bons e momentos maus. O texto que eu li para me encerrar, observe só, fala que a adversidade ela vem porque o homem não sabe qual é o futuro. O que é isso? Estamos vivendo uma época que nós estamos programando coisas para daqui 4, 5 anos, coisas para daqui 10 anos. Existem homens aí que estão programando coisa para o governo daqui 60 anos. Não, irmãos. Jesus fala que nós devemos viver o dia chamado hoje. Porque existe um hino que fala, se o Senhor hoje vir chamar-te, o que tens preparado? O que temos preparado, irmãos? Porque se Deus me chamar hoje, Jesus, o Espírito Santo, te chamar hoje, o que tem preparado? Por quê? Nós estamos vivendo algo planejado futuro. Quando você vai na loja, você compra algo com 12 meses, 18 meses, 24 vezes. Você quer comprar uma casa, você compra em 5 anos. Então você está programando algo bem além. Porque você não está se preparando para a adversidade. A adversidade seja na questão que eu te falei, individual ou questão geral. Porque existem adversidades que é o eu pessoal que vou passar. Não vai afetar a minha família. Existem adversidades que a família toda passa. E existem adversidades que a igreja passa. Existem adversidades que o Brasil passa. Existem adversidades que o mundo passa. Então nós devemos entender qual adversidade estamos vivendo. A adversidade pessoal, eu causei, eu posso sair dela? Amém. A adversidade de família, como eu posso ajudar minha família a passar por esse momento difícil? A adversidade da igreja, como eu vou ajudar a minha igreja a sair do momento difícil? A diversidade do país, como eu vou ajudar meu Brasil a ser um Brasil melhor? Existe um jargão no mundo aí que fala, o Brasil que eu quero para o amanhã. O mundo, a diversidade do mundo, como eu vou agora ajudar as pessoas do mundo? Existem pessoas que querem ser missionário, como eu vou ajudar o mundo na diversidade? E para me encerrar agora a minha fala, para você viver um momento e sobressair a adversidade, a primeira questão, mente de Cristo. E Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo. No momento em que eu e você temos a mente de Cristo, nós vamos sobressair a qualquer adversidade. Seja a adversidade que eu já expliquei, individual, familiar, a adversidade da igreja, a adversidade do país e do mundo.